Eu acho que já. Ah, tá. Então, fui ver uma peça de teatro ontem, muito bonita, é, Novas Perspectivas em Tempo de Paz. Muito bonita. Se passa em 1947, quando Getúlio Vargas anistia todo mundo, e tem um cara que é um polonês na imigração brasileira, é, na alfândega, e ele está tentando convencer esse cara. Me lembrou muito um outro filme e um livro também que fez o filme, que é Os Outros, mas não é o Hum. da Nicole Kidman, não. Os Outros é sobre o teatro. E, e esse polonês, o sotaque dele é ótimo. A interpretação ganhou prêmio, esse cara, Eric, não sei das quantas. E ele está querendo entrar no Brasil, ele fala pouco português, pouquíssimo português. E, e lá pelas tantas da tensão, né, ele fala pouco português, o sotaque dele é ótimo, estando no estrangeiro. O camarada lá da alfândega, que é um rapaz burocrático, que não deu para nada e está amargurado nesse trabalho, parece um nazista ele, esse brasileiro. Mas a Segunda Guerra Mundial havia acabado, né? E é um polonês que está querendo se refugiar. Ele se diz agricultor. Depois ele se revela e diz que é um ator. Mas ele pergunta ao rapaz assim: Você já foi alguma vez ao teatro? Ele falou: Não, nunca fui. Ah, o teatro é maravilhoso, não sei o quê. E aí esse rapaz fala para ele: Eu te deixo entrar, te dou um carimbo aqui. Você tem 10 minutos. O teu navio vai zarpar daqui a 10 minutos. Ou daqui a 10 minutos você entra no navio, ou você tem 10 minutos para me fazer chorar com uma dessas histórias que você está me contando aí, que viu pessoas mortas, viu pessoas serem morrendo na Polônia. Me conta uma história dessa trágica aí que. E aí ele fala, tem um, né, esse polonês fala, tinha um professor lá de literatura, olha aí, Rosana, que me dava aula de latim. E antes dele morrer, ele me falou uma coisa. Ele levou um tiro errado, foi jogado na prisão junto comigo, ensanguentado. E antes de morrer, ele me disse umas palavras. Aí o rapaz disse: Mas que palavras ele disse? Eu vou tentar lembrar. E aí ele começa um texto que é belíssimo, que é belíssimo, e que faz o rapaz chorar. E aí o cara dá um carimbo, entrega para ele e vai saindo. É, é bem caracterizado, o cara de cabelo comprido, barbudo, um casaco grande assim, né? Parece um estrangeiro mesmo. Deve ser. Ele vai saindo já com autorização, vira para o rapaz e fala assim: Olha só, agora que você me deu o texto, eu vou te dizer a verdade. O carinho, vou te dizer a verdade. Esse cara que estava morrendo e que existe, o professor de latim, nunca disse essas palavras. Não, nunca disse isso. Não. Essa é a peça que eu fiquei quase 2 anos em cartaz. É um texto do Calderón de la Barca, que eu recitava e fazia todo mundo chorar. Tipo assim, você que nunca tinha ido ao teatro, eu fiz um.
uma encenação de teatro agora para você. Você ganhou uma. É lindo o texto, muito bonito. Se alguém tiver pelo Rio, se for para outro lugar, não percam. É Tem, muito tem bonito, um, né? tem um filme, não tem? Acho que é com Dan Stuba e o. é, que, que eles fazem essa cena. Tony Sobre Ramos essa peça? Tony e Ramos, isso. Arstuba. Tony É, Ramos e o Dan com Stuba. Tony Ramos, exatamente. O Carlos estava falando, eu estava me recordando disso. Que é É muito um bem feito filme? também. É um filme nacional. Sim. Ah, legal. Não sabia, não. Sabe o nome do filme? É Eu tô esse? Novas tentando Perspectivas achar para aqui. Tempos de Eu Paz? não sei o nome, não sei, eu esqueci, Carlos. Tem bastante tempo que eu vi esse filme. Ah, tá. Eu acho que deve ter uns Eu, 10 anos. Eu vou achar aqui, daqui a pouco eu coloco aí. tá. É muito bonito mesmo. E eu tenho o livro do Caldeirão de la Barca, que se chama Os Sonhos. Uma vez a gente trabalhou os sonhos e foi sugerido por quem estava trabalhando a interpretação dos sonhos que a gente lesse esse livro e na época eu comprei, não sei mais onde é que está. O filme chama Tempos de Paz, de Ah, 2009. legal. Obrigado, Marcelo. Ah, Isso, Tempos de Procurando. Paz. Agora que ele falou, eu lembrei. Mas é É. esse filme que o Carlos viu? Não, eu vi a peça ontem. Peça. Novas Perspectivas para Tempos de Paz. Ah, tá. Então, e o texto que ele cita, ele fala lá do Caldeirão de la Barca. Onde Mas é está em uma cartaz, pedrada. Carlos? Está aqui no Rio. Pois é, qual o teatro, qual o espaço? Teatro Poeira, aqui no Rio. Bom, vamos à subversão do sujeito. Não deixa de ter uma subversão do sujeito aí na peça, né? Ele subverte tudo com o teatro. E ele fica falando, né? Viva o teatro, viva o teatro. Vamos lá, peraí, deixa eu só fechar aqui uma aba. Em outras palavras, a psicanálise que se apoia em sua fidelidade freudiana não pode, de maneira alguma, dar-se como um rito de passagem a uma experiência arquetípica ou de algum modo inefável. No dia em que alguém enunciar alguma coisa dessa ordem que não seja um minus habens, é porque todo limite terá sido abolido nela, coisa que ainda estamos longe. Tem uma nota de rodapé aqui que eu vou ler. Mesmo tentando despertar interesse sobre a rubrica de fenômenos psi, na telepatia ou em toda a psicologia gótica que se possa ressuscitar de um Myers, o mais vulgar andarilho não conseguirá transpor o campo em que Freud o conteve de antemão, ao expor o que retém desses fenômenos como tendo que ser, no sentido estrito traduzido, nos efeitos de cruzamento de discursos contemporâneos. Isso não passa de uma aproximação de nosso tema, pois trata-se de discernir mais de perto o que o próprio Freud, em sua doutrina, articula como constituindo um passo coperniciano. Só para lembrar, o Copérnico disse que o Sol era o centro do universo, né, que é o heliocentrismo. Aliás, estava aqui pensando, né? O Freud fala que ele fez a terceira ferida narcísica. A primeira foi Copérnico, a segunda Darwin e a terceira de que o homem não era centro do universo, né? E era a terceira ferida narcísica. Eu bem, acho que a quarta ferida narcísica chama inteligência artificial, Uhum. só para a gente constar e pensar aí nesses discursos contemporâneos. Faz sentido.
Porventura, basta que um privilégio seja banido, no caso, o que coloca a Terra no lugar central. A subsequente destituição do homem de um lugar análogo, pela vitória da ideia de evolução, dá o sentimento de que haveria nisso um ganho que se confirmaria por sua constância. Mas acaso temos tanta certeza de que haja nisso um ganho ou um progresso essencial? Será que alguma coisa torna evidente que a outra verdade, se assim chamarmos a verdade revelada, tenha padecido seriamente com isso? Então não se acha que o heliocentrismo não é, por exaltar o centro, menos enganoso do que ali ver a Terra, e que, de fato, da eclíptica, certamente dava um modelo mais estimulante de nossas relações com o verdadeiro, antes de perder muito de seu interesse por já não passar de uma terra Maria vai com as outras? De qualquer modo, não é por causa de Darwin que os homens se consideram menos fina flor entre as criaturas, já que é precisamente disso que eles convencem. A aplicação do nome Copérnico a uma sugestão linguageira tem recursos mais dissimulados que tocam justamente no que já acaba de se insinuar em nossa pena com relação com o verdadeiro, ou seja, a saber, o surgimento da elipse como não sendo indigna do lugar de onde recebem seu nome as chamadas verdades superiores. A revolução não é menor por se referir apenas às revoluções celestes. É, uma nota aqui. A, Então, antigamente se pensava que a Terra era o centro do universo. É, um, um físico antes de Newton, é, Guilherme de Ockham, é assim o nome dele, vou escrever aqui. Ele faz uma revolução na física, antes de Newton, porque ele diz assim, não, então tinha essa verdade, né? Deus era o centro de tudo, a Terra era o centro do universo, e é a frase que ele diz que faz um cisma, né? Cisma é um abalo sísmico, um cisma entre a igreja e a religião e a ciência, a, a igreja, né? A religião e a ciência, é que o Guilherme de Ockham fala assim: eu olhei para o céu e não vi Deus. Eu olhei para o céu e vi uma elipse. E que é assim, né? O universo, ele é uma elipse, né? É uma espiral, é uma elipse. As galáxias se movimentam, né? Nesse sentido elíptico, o universo, né? Se movimenta nesse sentido elíptico. Porque para o círculo basta um ponto no meio para você saber, né, a equidistância entre as bordas. Numa elipse, são necessários dois pontos para para descobrir o meio de uma elipse, né? Uma elipse, como ela vai, né, nessa espiral assim, são necessários dois pontos. E dois pontos, né, já é um passo para se pensar a divisão do sujeito, né? O sujeito dividido. Também dá para, por analogia, pensar isso aí, né? Mas é uma divisão entre a própria ciência e a igreja, né? Com essa frase desse físico chamado Guilherme de Ockham, antes de Newton. Bom, desse momento em diante, deter-se aí não mais tem apenas o sentido de revogar uma bobagem da tradição religiosa, que, como se vê, não se sai pior por isso, mas de atar mais intimamente o regime do saber ao da verdade.
Pois se a obra de Copérnico, como salientaram outros antes de nós, não é tão coperniciana quanto se supõe, é porque nela a doutrina da dupla verdade ainda dá abrigo a um saber que até então, convém dizer, tinha toda a aparência de se contentar com ela. Eis-nos, pois, levados à fronteira sensível entre a verdade e o saber, a qual se pode dizer, afinal, que nossa ciência, à primeira vista, parece ter mesmo retomado a solução de fechar. Mas se a história da ciência, em sua entrada no mundo, ainda é para nós suficientemente palpitante para que saibamos que nessa fronteira algo se mexeu naquele momento, talvez seja aí que a psicanálise se destaca por representar o advento de um novo cisma. Bom, era isso que eu estava dizendo. Então, aí, essa psicanálise que traz o novo cisma, essa divisão do sujeito, né, que já é essa subversão do sujeito que Lacan está iniciando aí, mais uma diferença entre a psicanálise e a religião é porque a religião vai do um ao universal. E a psicanálise vai na contramão disso. A psicanálise sai do universal para um a um. E isso é uma diferença crucial, né? Que não tem medida nem nunca terá, como dizia o Chico. Vocês podem ver que hoje eu estou musical. Pois retomemos por essa vertente o serviço que esperamos da fenomenologia de Hegel. É o de marcar ali uma solução ideal, a de, por assim dizer, um revisionismo permanente, no qual a verdade está em constante reabsorção naquilo que tem de perturbador, não sendo em si mesma senão o que falta na realização do saber. A antinomia que a tradição escolástica situava como um princípio é tida como resolvida aqui por ser imaginária. A verdade não é outra coisa senão o que o saber só pode aprender que sabe ao pôr em ação sua ignorância. Crise real em que o imaginário se resolve para empregar de nossas categorias por engendrar uma nova forma simbólica. Essa dialética, que é essa que ele estava falando do Hegel, essa dialética hegeliana, é convergente e chega à conjuntura definida como saber absoluto. Tal como é deduzida, ela só pode ser a conjunção do simbólico com o real, do qual nada mais há a esperar. Que é isso, senão um sujeito consumado em sua identidade consigo mesmo? No que se lê que esse sujeito já é perfeito ali e constitui a hipótese fundamental de todo o processo. Com efeito, ele é nomeado como sendo seu substrato e se chama Selbewusstsein, o ser de si todo consciente. Selbewusstsein é isso, ser de si todo consciente. Quisera Deus que assim fosse. Bom, então ele está falando aqui do real, do simbólico e do imaginário, nesse parágrafo. Não quer dizer que ele aqui tenha afinado o conceito de real como ele vai afinar muito tempo depois. Há que se pensar que essa trindade lacaniana, que nem é lacaniana, né, porque ele tira isso da religião, o real, esse nó borromiano, né, já estava lá no início da religião, mas esse real simbólico imaginário, ele já falou desde o seminário um, já está lá. É, então, aqui ele está retomando, né, ele não deixa de falar desses três princípios, só que aqui, nesse, nesse ano, né, de 1960, ele ainda está sobre a primazia do simbólico, né?
Tudo que se pensa aqui tem muito a primazia do significante, do simbólico, né? E não do real como essa cota de gozo indizível que ele vai falar depois nos anos 70. Ô, Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro. Essa ideia da primazia do real, né? Em que isso afeta a obra do Lacan, assim? Como é que isso como é que Então, isso... afeta porque ele vai trabalhar muito mais a questão do gozo do que do significante. Quer dizer, tem toda a noção que ele vai desenvolver da topologia e dos nós, né? Como enodamento entre real, simbólico, imaginário, com o objeto A, e como essa função do gozo, que é um inconsciente real. Até aqui é um inconsciente estruturado como uma linguagem. A partir, então, do seminário, eu diria que no seminário 10, no seminário 9, 10, identificação e depois a angústia, ele já começa a definir o que que é o objeto A, que ele vai dizer que é a sua única invenção. Não é tanto, ele inventou mais um monte de coisinhas, mas sua grande invenção, que modifica seu ensino, é essa nomenclatura que ele define como objeto A, e que depois vai falar dessa dimensão do real. E aonde ele vai poder dizer do imaginário enquanto consistência, o simbólico enquanto furo e o real enquanto um buraco, que é, que é indizível, né? Esse real é que não cessa de não se escrever. Nessa lógica, né? Aristotélica, ele não cessa de não se escrever. Aí é muito que ele pensa junto com Heidegger sobre a noção de Das Ding. A noção de Das Ding já estava a partir do seminário 7, né, do seminário sobre ética, da sublimação, de elevar o objeto à dignidade da coisa. Quer dizer, tem toda uma construção que Lacan vai fazendo que é muito parecida com o Freud no início. O Freud no início é, ele é mais neurobiológico, né? Mas ele é muito mais real do que o Freud, que depois vai se tornando imaginário e simbólico, né? Lá no início, né, ele descrevendo no projeto para uma psicologia científica, né, com aquelas letrinhas, é muito mais esse Lacan da letra, né, do litura terra, do texto que é um dos melhores textos do Lacan, e que eu acho que é uma pedreira, que é cadê? Está por aqui. Depois eu acho. É tão pedreira que eu esqueci o nome. É, enfim, mas muda a dimensão clínica, né, desse operador de gozo, né? Quer dizer, a ênfase do sintoma não está mais na metáfora, mas no gozo, né? Até aqui a ênfase do sintoma era metáfora, e por metáfora se depreendia o significante, né? A metáfora enquanto significante, uma metáfora enquanto metáfora paterna, né? Como, digamos, operador lógico do Édipo, a partir do seminário 18, principalmente, 20, principalmente o 20, que é o mais ainda, o Ancor. Ele vai falar então desse gozo, né? Um gozo que não serve para nada. Serve.
serve para fazer o sujeito sofrer. Não serve para nada porque ele não se submete a nada. E aí tem toda uma reinvenção da clínica, né, da maneira como a gente escuta o sujeito, a partir dessa dimensão desse inconsciente real, né, que tem a primazia do real aí, inclusive no RSI, que só tem essa versão aqui, por acaso está aqui. É uma versão pirata do RSI. É boa porque em português, quem quiser treinar o francês, Le Séminaire, do outro lado é francês. É uma edição bilíngue. E depois, quando se traduz, né, sob a chancela do Jacques Lamelaire, ganha a chancela do Jacques Lamelaire e perde a dos Canferla, que tem essas edições piratas que são às vezes melhores do que a... Não sei se eu te respondi, Marcelo, porque a história é É, comprida, né? com certeza. Já fica alguma coisa, fica algum apontamento aí para o próximo parágrafo, assim, né? Com certeza. Mas Ô, vamos lá, né? Ó, Isso aí. posso fazer uma contribuição ou então atrapalhar mais ainda? Diga. É um pouco depois desse texto dele, em 74, no Ancor, mais ainda, né? Ele começa falando, o amor, a aula que ele fala isso é o amor e o significante, para quem quiser dar uma passada lá. Ele começa falando do discurso da histérica e faz uma analogia com essa revelação, a descoberta, mas essa revelação do Copérnico, né, de que, de alguma maneira, ele fala que o discurso da histérica gira em torno de um centro, né? Mais ainda, mais ainda, mais ainda, que é essa questão do mais gozar. Né? E ele faz uma analogia com essa questão do Copérnico e diz, tem uma hora que ele diz, eu vou falar com as minhas palavras para não demorar muito para não sei o que, ele diz assim, no final das contas, não é as estrelas que caminham em torno da Terra, mas é a Terra, e vou falar com as minhas palavras, que se vira. Eu coloquei esse se virar no sentido de que o discurso se vira para criar alguma satisfação, né? E não mais o discurso da histérica que gira em torno de um ideal. Né? Enfim, estou falando com as minhas palavras, porque, olha aqui, o que resta no centro é essa boa rotina que faz com que o significado guarde, no fim das contas, sempre o mesmo sentido. Tá, ok. O texto, Marcelo, obrigado, Tereza. O texto que eu estava falando, que é uma pedreira, chama-se L'étourdi, o aturdito, o aturdido, é um reviramento dessa palavra aí, L'étourdi, que é bom demais para pensar isso. Há alguns textos no outros escritos que eu indicaria também, além do Literatura, que eu já falei, né? É, o, na verdade, o Literatura, ele faz parte de um capítulo do Seminário 18. Ele está aqui em outros escritos, como um texto solto. Agora, um texto que eu gosto muito é Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos escritos. É, então, se aquele vai trabalhar um pouco isso que eu estava falando. Uma outra questão de mudança, né, quando a primeira definição de signo
aqui nesse texto, né, e nesse tempo aqui lacaniano da década de 60, por exemplo, signo é aquilo que representa algo para alguém. É quase uma definição de Ferdinand de Saussure, né? Ele pega isso aí do Saussure. Signo é aquilo que representa algo para alguém. Já aqui nessa introdução, a primeira edição alemã dos escritos, e no Ator Dito, em Leitura Terra, ele vai dizer de um signo como signo de gozo. Um signo de gozo que é uma letra na carne. Ele está muito interessado na função da letra, né? Já não mais na função do significante. Essa letra de gozo, por exemplo, escarificando a carne, né? Como os fenômenos psicossomáticos ou epistemossomáticos, né? É uma falha epistemossomática, como ele chama, uma falha no saber, na episteme, né? E essa falha epistemossomática faria, então, lesão no corpo. É, eu, eu, eu gosto muito da questão da psicossomática, da epistemossomática, né, para diferenciar do sintoma histérico, né, tão tradicional em Freud, as histerias de conversão, as paralisias, as tonteiras, os distúrbios vasomotores, as insônias, as taquicardias, as bradicardias, distúrbio neurovegetativo, né, são sintomas histéricos. A diferença, uma das diferenças do fenômeno para o fenômeno psicossomático, né, essa falha epistemossomática, é que o sintoma histérico não faz lesão no órgão e o fenômeno psicossomático, sim. Quer dizer, o sintoma histérico ele fica nessa dimensão Simbólica, né? desse corpo simbólico, né? Do que Lacan chama lamelle, essa lâmina, essa lamínula, esse revestimento da pele aí. É sentido dentro, é claro que é sentido dentro, né? Sentido como palpitação, mesmo que seja dentro, é, tem uma extimidade, né? É um dentro a partir de fora. Já o fenômeno psicossomático não tem dentro a partir de fora, é um furo na carne, na pele, né, que Eu fura tenho, eu, para eu atingir tive a um, carne, né? Faz uma ferida. E o máximo que se pode fazer numa análise com um fenômeno psicossomático é. Vou pegar aqui esse disco aqui, ó. Digamos que isso aqui é um buraco, né, do fenômeno psicossomático. O máximo que dá para fazer é que uma análise possa preencher com significante essa borda desse furo para evitar que esse buraco aumente ainda mais, né? tive um caso bem grave assim que eu acompanhei, que é uma síndrome chamada Steve Johnson, que é uma coisa terrível assim. A pessoa parece que como se estivesse queimando a pele toda, parece que queimou todas as mucosas, ficam como se estivessem queimadas, assim. Acompanhei, graças a Deus a pessoa sobreviveu. Mas, por exemplo, eu vi algum pouco tempo atrás alguém que morreu em decorrência disso. É uma síndrome que a gente que tem algum tipo de associação com a questão psicossomática. Você atendeu essa pessoa? Sim, no caso, sim. Então, Aí, graças ao Marcelo, né? Essa pessoa sobreviveu. Qual que é o nome da síndrome, por chama favor, Steve Márcio? Johnson é um ator hollywoodiano. Mentira, em é, geral leva o nome do médico, né, que descobriu. Não eu parece o não nome lembro. de um ator hollywoodiano, né? Em que filme? Quem trabalhou nesse filme? Ah, Steve Johnson. Nossa, eu conheço ele. Trabalhou em Star Wars também.
Muito legal, Steve Mas foi, Johnson. olha, foi Só que não. assustador, viu? Mas eu não tinha ouvido falar, vou procurar depois. É, Fica a é, dica aí é desse. muito. Qualquer dia, quem sabe, a gente conversa sobre ela. Esse caso é. Tá bom. Falou. Maria Tereza. Maria Tereza? Carlos, Carlos, É, Sim, você pode chamou o falar. bebê. Ah, não, desculpa, pode falar, Maria Tereza, porque como você entrou no vazio, eu ia aproveitar esse vazio, mas pode falar, depois eu falo. Aproveite o vazio, minha amiga, vai. Não, rapidamente, olha só, a gente pensar no pânico, Carlos, como, assim, na parte somática dele, né? Porque o pânico, geralmente, ele carrega uma carga muito forte somática, né? A sudorese, a taquicardia, enfim, a dificuldade de respiração. Quando o Hum, pânico, o fenômeno do pânico se dá nessa situação, e muitas das vezes é assim que ele transparece, né? Então, o pânico é Aham. um estado de desamparo, né? A gente sabe, mas, assim, quando ele se apresenta dessa forma, né, somática, é um fenômeno psicossomático? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a Não, isso. não, não. O Não, né? Freud trabalha isso como angústia. Esse pânico, né, assim, essa sintomatologia está lá num texto de 1895 chamado Novas Tendências sobre a Neurose, a Síndrome da Neurose de Angústia. E ele descreve, ele tem um decálogo lá sobre dando exatamente o que se tem hoje. Não, o sujeito humano não mudou, né? Não mudou um centavo em relação ao que era desde sempre. Né? O que avança são as tecnologias. Você tem até sintomas ligados a novos comportamentos, como, sei lá, você ficar viciado em jogar o betano, né? Mas a compulsão, a repetição é a mesma de sempre. Quer dizer, que era do ópio do Oscar Wilde, né? Oscar Wilde tinha uma frase que eu acho muito legal, assim, é, vocês ficam procurando a felicidade está ao meu alcance, a felicidade está no meu bolso, que era o ópio, né? Que ele é viciado em ópio. Então, muda-se a sintomatologia, né? Mas o sujeito é o mesmo, né? Absolutamente o mesmo. Se mudasse duas coisas, ou a psicanálise estava com os dias contados, né? Já não existiria mais, porque teriam inventado alguma cura para que o sujeito não sofresse, né? Ele sofre do mesmo jeito, né? Sofre das mesmas questões, né? O patos é igualzinho, né? Hoje, tá, lá tinha a Rainha Vitória, época vitoriana, as mulheres usavam roupas até o pescoço, né? Assim, tem a cena descrita pelo Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler era um escritor vienense que eu gosto muito, amigo do Freud. A gente andava junto, eu, Freud e o Schnitzler, a gente andava pelas ruelas de Viena ali assim. E o Schnitzler, num dos contos, ele tem um livro de contos muito bom, em que ele fala da excitação, né, quando a donzela sentada no banco da praça cruza a perna e mostra a marca branca do tornozelo dela. É sensacional. O Uhum, conto. uhum. E Freud ficava fascinado com esses contos, né? Porque era o que ele descrevia das histéricas, né? Ali um ponto de ancoragem do olhar do outro sobre o corpo do sujeito, né? Mas é igualzinho hoje, né? Esse, a questão, né, do voyeurismo não mudou em nada, né? Muda talvez o microscópio, o telescópio do Hubble passa a outro, mas é igualzinho.
Então, Maria Tereza, vai lá, depois Simone, aí na vez. Então, eu entendo, né, que esse Lacan, que se debruça, né, no final da sua obra, dando prioridade, né, privilegiando o real, vai ter uma consequência na clínica muito grande, mas os millerianos, que são os que mais defendem esse Lacan em partes, primeiro Lacan, segundo Lacan, terceiro, último, etc., eles não recuam diante da afirmação de que, na verdade, esse último Lacan retorna ao primeiro Lacan, onde ele prioriza o imaginário. O que eu entendo é que, mesmo os fenômenos que a gente está descrevendo aqui, que o Marcelo trouxe, a outra colega também trouxe, você também descreveu como é que isso opera, que são chamados fenômenos do corpo, né, psicossomático, etc., eles, de qualquer forma, conservam essa abordagem trípode, real, simbólico e imaginário. O que eu acho que muda, né, o que eu acho que dá, aí já estou falando como questão, será que aquilo que dá uma prioridade, um privilégio do real sobre o imaginário, nos fenômenos do corpo, nos fenômenos da psicossomática, né? Não é a maneira como o sujeito lida com esse fenômeno, quer dizer, isso que poderia estar inscrito simbolicamente ou imaginariamente, através de um sintoma, pode ser escutado numa clínica do último Lacan, digamos assim, a partir de uma outra operação, que é essa operação que, que, que aborda a questão do gozo. E vou juntar um outro argumento aí. Exatamente para fazer essa abordagem pela via do gozo, que o Lacan vai se utilizar da topologia, porque a topologia é algo que você não pode falar, você não consegue explicar o que é um toro, o que é uma banda de médios, o que é. Ele mesmo diz, é preciso pegar e brincar, pregar pelas mãos, porque é algo da experiência. Então, essa moda de Lacan pegar o toro, a topologia, etc., para tratar disso, mostra que é algo do acontecimento, da experiência em si, e não algo que possa ser falado. Mas isso está presente desde sempre, em qualquer clínica, digamos assim, de qualquer tempo. Certo ou errado? VOF? Hum? VOF? É, V. múltipla escolha. V, vou ficar com V. É, então, era mais ou menos isso que eu estava dizendo, né? Assim, é um Miller que é o genro do Lacan, né? Que ficou com essa incumbência de estabelecer o texto do Lacan. Claro, há muitas críticas em relação a ele. É, uma, uma primeira, quer dizer, tem, por exemplo, o seminário 8, né? Mas tem vários seminários em que dizem, né? Eu tive acesso uma vez, eu perdi essa referência lá do Scanfer lá, que é o outro Lacan, né? Que é outra referência, o seminário 7, que a- a- o arquivo que o próprio Mustafa Safwan fez, o Uhum, Lacan falou, é esse que eu gosto. Mas o Lacan, ele próprio, preocupado com o legado do seu ensino, assim como Freud, né? uhum, Freud também era preocupado com o legado de seu ensino. Tinha a Sociedade das Quartas-Feiras, que Freud tinha, né? Que se reunia na casa de amigos, às vezes na casa do Steckel e outros ali. Tem um dia sem as atas da quartas-feiras, né? Isso, uma parte está em português, outra parte em espanhol, o alemão, como meu alemão já não vale muita coisa, eu tenho espanhol. Mas tem lá o que que eu vou fazer
das minhas obras? Pergunta Freud, né? Dos meus Uhum, textos. uhum, E aí alguém diz, né, assim, tem que ter um cuidado com esse legado, tem que ter isso, não sei o quê. E o Freud diz: não se pode fazer um compêndio, não se pode uhum, fazer um dicionário. É muito legal isso que ele uhum, faz, né? Ele não diz o que pode fazer, ele diz que o que não deve ser feito. Assim uhum, como as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, uhum, ele não diz o que deve ser feito, né? Ele tem outro decálogo de não anotar, não querer interpretar demais, não fazer um caso científico, não, vários não. Aí depura disso tudo, é como o Salvador Dalí, né, perguntado como que de um bloco de mármore ele faz um elefante de pernas fininhas, né? Ele teria respondido: é fácil, é só tirar tudo dali o que não é elefante, né? E o que exato. sobrar vira elefante. O Ressaltando, Lacan também, só um minutinho, Maria. O Lacan também tinha um interesse de saber o queria ser feito das suas obras. E é, é o próprio tem uma parte da biografia da Elisabeth Roudinesco, é, que tem uma boa biografia sobre Lacan, eu recomendo, Uma Vida para o Nosso Tempo, da Elisabeth Roudinesco. Tem um livro do próprio Mustafa Safwan, o que ele diz, né? Assim, ele diz, é bom porque não é um mileriano falando do que Lacan, é amigo ali de Lacan, e dizendo o que aconteceu nessa época, né? E que alguns não queriam, e o Miller se demonstrou, né? Era um jovem filósofo, né? Um rapaz que viria se casar com a filha do Lacan, se mostrou muito interessado em fazer, e o Lacan gostou, né? Porque o Miller tinha um acesso a uma editora francesa, Ciel, que ficou, né, a editora do Lacan para sempre, e que propôs, né, editar todos os seminários de Lacan, e o Lacan gostou muito disso, e assim ficou com Jacques Alain, essa essa questão dos seminários de Lacan. Então, mas tem duas questões aí, né? Uma é essa aí de que ele estabelece, né, o texto, ele cada cada capítulo de um seminário do Lacan é dividido em quatro partes, sempre em quatro partes, né? Tem uma introdução pequena, depois um, dois, três. Os títulos poucos são do Lacan, muitos são do Miller, então pode ser qualquer título, título que o Miller. Não estou falando que os títulos são ruins, não, tá? Mas eu estou dizendo que os títulos, alguns, não são lacanianos, os subtítulos, principalmente, né? Isso é outra queixa em relação ao Miller. Mas o cara ficou com propriedade intelectual sobre a obra do Miller, do Lacan, então é isso. É, então, tem uma questão política, né, de tradução, é, que passa, então, não só a versão oficial do Miller. A outra questão política é que todos os seminários do Miller estão publicados e nem todos os seminários do Lacan estão publicados. Alguns, como RSI, que Lacan fala um heresia, da heresia, né? Ele brinca com a palavra aí, RSI, a gente só encontra assim, né? E a gente crê que essa seja a melhor versão, porque é a única que a gente tem, né? Tinha uma versão mais pirata ainda, em Xerox, quando eu li da primeira vez esse texto. E é isso, né? Assim, qual que vai ser o próximo a ser publicado? Né? Outros escritos só apareceu recentemente, né? Ainda falta alguns seminários serem publicados. É, é um pouco o que Humberto Eco. Eu estou fazendo um desabafo aqui, tá? Já que eu fui
provocada aí nesse sentido. É um pouco como Humberto Eco fala o nome da rosa, né? Os textos canônicos pertenciam, né? Os textos da teologia pertenciam à igreja porque, né, desde sempre se sabe que saber é igual a poder, né? Então, quem detinha o saber, detinha o poder. Então, é isso é magnificamente escrito lá no Nome da Rosa pelo Humberto Eco, né? E tem um livro, vale a pena ver os dois, o filme também. Né? Então, tem uma questão de saber igual a poder, né? Então, se eu tenho o saber, eu tenho o poder. Eu sou totalmente anárquico a isso, contrário a isso, subversivo a isso, tanto é que eu passei por, né, quer dizer, o meu testemunho aqui é minha experiência real, né? Eu passei por inúmeras instituições, fundei duas delas, né? Fui membro inaugural aí da instituição e hoje eu estou afastado, não quero saber desse castelo imaginário institucional. Tem a importância das instituições? Tem muitas importâncias das instituições. Tem importância o Jacques Lamelaire? Tem muitas importâncias o Jacques Lamelaire. Mas eu quero ler a Colette Soler também, como eu ajudei a trazer para o Rio não, minto, para Niterói, Catherine Miot, né? Eu trouxe para Niterói Catherine Miot, que foi analisando do Lacan, e discípula do Lacan, e que teve agora aí lançando o livro. Eu trouxe aqui para Niterói Gerard Pommier, é, e os textos do Gerard Pommier são maravilhosos, né? Assim como da Colette Soler, como da Catherine Miot. E são todos contra o Miller, contra essa política que o Miller fez, né? Mas é política institucional. Toda instituição tem política. A, a, a escola lacaniana da Maria Teresa tem outras políticas. A letra freudiana tem outras políticas. Todas têm, né, uma política institucional. A única política minha nessa polis aqui é que vocês sabem que eu encho a paciência de vocês com isso, mas sou duro na queda, não deixo, é, publicar aqui política, quase como eu falo, né? Política, PU, política, não política. Não publicar política, emojis, emoticons, o resto aqui é quase uma libertinagem geral, liberou geral. O quê? Pronto. Pode deixar aí que eu tiro depois. Oi? Então, vamos lá. Maria Tereza ainda na fala, ou Simone, vamos. Eu dei um desabafo aqui. Eu fico Eu queria acrescentar nesse que mesmo lugar que Lacan ficava em relação aos alunos, que é na função de vocês como objeto meu, causadores do meu desejo. isso. Lacan dizia Eu isso. só queria Esse. acrescentar que seu desabafo traz a questão da transmissão, né? O que é que se transmite numa psicanálise que não tem nada a ver com ensino, né? Porque é bom recortar que quando essas reuniões de quarta-feira havia um movimento, uma tentativa de institucionalizar, através do que hoje a gente reconhece como IPA, com o instituto, com as suas regras, etc., etc., que, se não me engano, foi o Byton, o primeiro diretor dessa escola, digamos assim, o Freud foi contra. Ele não queria que se criasse esse Jones, instituto. Ernest Jones foi o primeiro presidente. Não, não, não foi Jones, não. O Jones foi o biógrafo dele, mas tenho quase certeza que foi o Byton. Tenho certeza que não foi o Jones. Mas, enfim, o Freud foi contra essa institucionalização. Agora, eu pergunto, o que se pode fazer como legado? Se não fosse o Miller, seria alguém outro. Alguém, né? É uma coisa, porque esse legado, na verdade, é uma perda que o sujeito deixa, né? Sem dúvida. Não, é isso que eu estou falando. É importante, e o Lacan viu essa importância no Miller,
que era o único, tinha muitos discípulos lá, né? O seminário dele, olha aqui, a gente tem 600 pessoas. É claro que não comparece 600, aqui tem 28 participantes, mas ele tinha lá, né, no auditório, naquela época, 600 pessoas amontoadas para assisti-lo. E ele viu no Miller o único que aguentaria o tranco de transcrever, né? Tinha ali a moça que transcrevia, esqueci o nome dela, que transcrevia lá, datilografava, estenografava, e ele próprio escrevia, né, muitas coisas, e alguns seminários ele reviu, outros não. Mas o Miller foi o único, né, que se colocou nesse lugar, né, de total interesse. E não é qualquer legado, né, o legado de Lacan. E ele sustentou e sustenta esse lugar. É, como todo ato institucional, há falhas, né? Algumas mais grosseiras do que as outras, mas agora no Veredas não é esse lugar de apontar a falha institucional do outro. Não vou recair nessa delonga imaginária. Imagina, exatamente, o Veredas é outro lugar. Ein anderer Schauplatz. Não é lugar de discutir questões imaginárias de grupo. Isso eu deixo para as instituições. Simone, Eu ia falar, não sei se é um retorno, né, sobre a lesão no corpo, uma moça que eu atendi alguns anos atrás, e eu não sei se vale retornar agora, se... Claro. vamos falar. Então, essa moça eu atendi, foram poucos anos, acho que foram 3 anos, e ela veio com diagnóstico de esclerose múltipla. E claro que ela fazia acompanhamento com neurologista, né? E aí, depois de um bom tempo, assim, de quase 3 anos, ela trouxe então, a cada 6 meses, ela fazia um exame de imagem da medula. E ela tinha uma grande lesão na medula e várias pequenas lesões. E aí, até que um dia ela trouxe um exame e falando assim, espantadíssima, né? Ela tinha levado ao neurologista o exame e que ela tinha cicatrizado a grande lesão, tinham ficado as pequenas, né? Então, quando você falou essa questão, né, do fenômeno psicossomático, né, e o buraco que faz no corpo, né, e eu acho que o trabalho da psicanálise, né, o dispositivo da psicanálise, o quanto ela pôde falar do que ela sofria, né, das situações que ela passava na vida e não tinha lugar para falar, né, eu acho que contribuíram, né, claro que ela tomava medicação, que ela fazia o tratamento, né, ela é uma dentista, estava trabalhando, né, ela fazia tudo para não entrar em crise da esclerose múltipla, né, para poder continuar trabalhando. Mas ela teve assim, essa surpreendente cicatrização no corpo, né? Então eu fiquei bastante espantada também, né? E achei que a psicanálise, que o trabalho tinha a ver também com essa cicatrização. Então, Simone, você está falando uma coisa muito legal, que é, né, assim, qual é a função da nossa praxis? É ressignificar, né, para o sujeito essa lesão, ou trauma, né, que o sujeito teve, né, na vida, né, e essa ressignificação, claro, a gente só faz com palavras. Tem um indizível, mas aposta em poder dizer aquilo que não se diz. E essa ressignificação, né, ao longo da análise, às vezes já tem efeitos terapêuticos, digamos assim, pacificadores do sofrimento do sujeito, terapêutico nesse sentido, uma terapêutica,
né? O Lacan usou essa palavra aí algumas vezes, de Uhum. pacificação da angústia do sujeito e pacificação Sim. também dessa, dessa explosão celular, né? Que contamina, né, o sujeito. É, Ainda há pouco, hoje no intervalo, eu escutei um podcast da Rádio Novelo. Eu gosto muito da Rádio Novelo. Indico, se vocês não escutem a Rádio Novelo, podcast da Rádio Novelo. O último episódio é O Segredo ao Lado, que é a história de uma mulher que trabalhava como hostess numa boate em São Paulo, na noite de São Paulo. Ela é descrita como uma mulher belíssima, negra, não sei o quê. Chega um cara para ela, tem um sotaque, não sei o quê, mas ele fala português, etc, etc, etc. E vai levando, ela tira daquela da vida, leva para, abre uma coisa de joias. Ele era muito bom em várias coisas, falava muitas línguas. Abre uma loja de joias para ela na Avenida Paulista e ele trabalha com brinco, colar, lá, 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 lá. Dali ele vai para Brasília e aumenta o negócio dele, e tem relação com embaixadores. E ela fala pergunta, né? A jornalista pergunta para ela, com políticos também em Brasília? Não, 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 só com embaixador, tinha um embaixador americano, não sei o quê. É, mas o que que ele fazia lá? Não, não sei bem. Ela sempre responde, né? A moça lá do Stephanie, né? Da Rádio Novela entrevistada, né? Então, é 1 hora e meia de Rádio Novela. É muito bom. E lá no final, né, assim, a Polícia Federal, ele some e a Polícia Federal investiga ela, né? Assim, manda um e-mail e ela vai para um advogado, isso em São Paulo, e a advogado fala, mas me dá o nome dele, o nome do seu marido. Aí vai em uma busca assim, muito rápida, ela descobre que ele é um espião russo no Brasil, assim, infiltrado, e aí diz das facilidades do fenótipo, do genótipo do brasileiro, as facilidades do passaporte, ele é robusto, mas tem falhas, não sei o quê. Enfim, o cara era. E ela diz, né? Tu lembrou por causa de quê? E ela chorando diz, né, assim, isso valeu como uma análise, como uma sessão de análise para mim. Dizer isso aqui para vocês é a primeira vez que eu estou dizendo, o único depoimento que eu fiz foi na Polícia Federal para uma advogada e dizer isso aqui numa rádio é a primeira vez e me deu um alívio enorme, mesmo traumatizada. Ela viveu vários anos com ele, sem saber quem ele era, né? Ele era um espião russo. Bom, Nossa. Sérgio, É, alô, oi. cara, a questão bom, já que ela retomou a questão da psicotraumática, eu também fiquei Ah, atento a falar alguma coisa, porque eu sou médico psiquiatra, eu já trabalhei muito legal. no Hospital Geral, ainda trabalho no Rocha Maia e sou supervisor lá no Instituto de Psiquiatria. Em relação à Ah, psicossomática, é interessante saber que a medicina retirou a psicossomática como cadeira. Até os anos 70, a psicossomática existia como uma cadeira à parte. Essa uhum. questão de que questões psíquicas podem influenciar a doença foi retirado da medicina, né? Como assim, não, tudo bem, mas não Mas com pertence, o último DSM-5, né? não pertence mais a. É importante, mas não pertence mais a uma cadeira específica da Uhum. medicina. Essa questão da causalidade psíquica. Mas em relação à psicossomática, eu tenho uma questão que é o seguinte: Hum. essa síndrome de Steve Johnson, ela tem causalidade, ela não é estritamente, ela não é psicossomática, é uma série de substâncias que a pessoa pode usar para provocar uma reação alérgica, então ela é considerada uma reação alérgica. Mas, independente disso, a minha questão é o seguinte: toda doença, com ou não causalidade, ela tem uma questão psicossomática. Porque, mesmo que o sujeito não tenha uma base ali de causa, tudo bem, vai ter esse sofrimento. Mas mesmo que uma doença exista, o sujeito vai vivenciar alguma coisa tendo por apoio essa dor
E isso extrapola o próprio processo patológico, né? Exemplo, doença de Crohn. Não, doença de Crohn não, hipertensão. Ah, qual é a causa da hipertensão? Ninguém sabe direito. Existem N causas. É, Aham. a pessoa tem asma. Mas tem momentos que a pessoa tem uma, entre aspas, crise de asma, e não é asma. Ela tem o iniciozinho de uma asma, passa a ter uma reação que não é exatamente a asma. E a dor, que é uma questão importante, a dor, né? Pessoas que Uhum. têm patológicos semelhantes têm dores diferentes, calcado em vivências completamente diferentes no seu sofrimento. Então fica uma questão de que isso pertence a qualquer sofrimento do corpo. Então eu acho que tem toda uma questão psicossomática em qualquer doença que provoque sofrimento, tendo ou não uma causalidade objetiva biológica, entende? Eu vejo a psicossomática que, mesmo a pessoa com uma doença específica, submetida a um bom acompanhamento psicoterapêutico, psicanalítico, enfim, ele tem uma resposta diferente, mesmo que aquela base biológica esteja diferente. Então, a inserção da letra na carne, eu acho que ela pode estar presente mesmo numa doença ali constatada, mas não é exatamente a condição. Sérgio, adorei sua colocação, obrigado. Me Muito faz bom. pensar o seguinte, me faz pensar humildemente a limitação da psicanálise. A psicanálise ela tem um limite e que é importante que todo psicanalista saiba do limite do seu alcance, né, na psicanálise, senão vira religião ou como é que é essas pessoas de agora? Seitas. Não, não é seita, não, pior do que seita. Coach. Esses coaches, né, exatamente isso, né, que prometem a cura, o futuro, qualquer coisa assim. Então, saber do limite da sua prática é também delegar ao outro quando aquilo, né, sai do seu campo de ação, né? E a escuta do analista, né, eu tenho vários parceiros psiquiatras, né, e que eu troco com essas pessoas e vários outros médicos de outros ramos, né, que quando eu desconfio, né, a mulher chegou no meu consultório, primeira entrevista, foi levantada a cadeira, ficou tonta, e falou que estava com uma pressão na vista, não sei o quê, foi embora. A segunda entrevista, a mesma coisa. Tô tonta, tô com uma pressão na vista, tô escutando pouco. Eu falei, ó, você vai sair daqui, você tem um neurologista? Não, você vai num neurologista. Ela estava com um tumor no cérebro. Não havia o que interpretar, né? Ela estava com um meningioma enorme. Então, assim, é saber, né? Assim, você ter uma escuta e saber que realmente pode ser, né? Como você falou, Sérgio, uma decorrência de uma infecção, decorrência sei lá, né, uma historinha dessa de internet aí, tomou alho com azeite na geladeira e cresceu fungo dentro da pessoa, não sei o quê, tarará, e a pessoa foi a óbito. Pode ser qualquer coisa, né? Então, se pode ser qualquer coisa, eu tenho que saber do limite da minha prática, né? O saber do limite da minha prática é uma questão ética, né? Eu tenho um radar ligado quando o paciente me fala para todas as coisas, né? Para todas as coisas possíveis. Então, quando eu desconfio que pode não ser a minha praia, né? Ou a minha praia pode ser pouca para abrigar o tamanho da onda que está vindo,
eu recorro como eu recorri ao neurologista, né, assim, e ela tinha ido ao oculista, né, e tinha ido um otorrino, falou, não, não tem nada com a senhora, tá tudo bem aí, continua a vida, não sei o quê, mudou um pouquinho o grau lá do óculos. É, é uma questão de bom senso, de escuta, né, assim, você escutar o que também o sujeito está apresentando ali de sintomatologia, às vezes, né, psicossomática mesmo, e que você não tem o que fazer, ou tem um limite o alcance da sua prática, né? Assim, é uma ética. E aí você delega a outro. Senão fica como aquelas mães que podem tudo sobre a criança, né? E não delegam, olha, quando seu pai chegar, ele vai te bater, ele vai brigar com você. Ela se acha na função de toda poderosa, né? Não, eu nunca tive nesse lugar. Olha aí, volta a questão política aí, né? Uma política a única política da psicanálise é a política do inconsciente, né? Então isso tem uma ética, né, para o sujeito, né? Como Lacan diz, a única política da psicanálise é a política do inconsciente. Só uma coisa que eu fiquei É, lembrando, tem uma história anedótica, assim, do Lacan no consultório, e que eu lembrei tanto por conta da questão da ressignificação, quanto da questão psicossomática, e também do agente secreto, que é um caso de uma pessoa que foi analisando do Lacan, e tá num dos documentários, esqueci qual, que é a Suzanne Rommel, que é uma sobrevivente do Holocausto, e ela tinha um sonho recorrente da Gestapo chegando às 5 da manhã na casa. Aí o Lacan levanta, né? Gestapo, né, acaricia o gesto dela, o rosto dela. E essa é o questão de resto dela. Gestapo, né? É, Gestapo. mas Gestapo. é o resto dela, né? Tato Faro é bom, né? Porque diz, né, É. o astro, o resto, o rosto, né? Tá tudo ligado aí, né? É Uhum. isso que Lacan fala, chama de objeto A, esse resto, né? Esse rastro que o sujeito deixa, essa marca significante que o sujeito deixa, né? Esse rosto, gestapou, né? Ali, né? Assim, às vezes um ato analítico abre, né? É, toda uma questão, né? É escutar isso aí, né? Assim, e saber dos seus alcances. É, quisera Deus que assim fosse. Ele estava falando do Selbstbewusstsein. Quisera Deus que assim fosse, mas a história da própria ciência, quer dizer, da nossa, e desde que ela nasceu, se situarmos seu nascimento original nas matemáticas gregas, apresenta-se antes em desvios que satisfazem muito pouco a esse imanetismo e as teorias com efeito, não nos deixemos enganar quanto a isso pela reabsorção da teoria restrita na teoria generalizada. De modo algum precipiam segundo a dialética, tese, antítese, síntese. Aliás, certos estalidos que se fazem ouvir muito confusamente nas grandes consciências responsáveis por algumas mudanças cardinais na física, não deixam de nos lembrar que, afinal, tanto nesse saber quanto nos outros, é em outro lugar que tem de soar a hora da verdade. Então, esse outro lugar que tem que soar a hora da verdade, esse lugar é o inconsciente, né? O que a gente busca no inconsciente de cada sujeito é a verdade dele, a verdade de cada um. E por que não veríamos que a espantosa deferência de que se beneficia o espalhafato psicanalítico na ciência pode ser devida ao que a psicanálise aponta de uma esperança teórica, que não é apenas de desarvoramento? Não estamos falando, bem entendido, da extraordinária transferência lateral pela qual vem recobrar-se na psicanálise as categorias de uma psicologia que com isso revigora seus usos vis da exploração social. Pela razão que anunciamos, consideramos o destino da psicologia irremissivelmente selado. De qualquer modo, nossa dupla referência ao sujeito absoluto de Hegel e ao sujeito abolido da ciência
dá o esclarecimento necessário para formular em sua verdadeira medida a dramaticidade de Freud, reingresso da verdade no campo da ciência, ao mesmo tempo em que ela se impõe no campo de sua praxis. Recalcada, ela lhe retorna. É clássica a frase de Freud: tudo que é recalcado no simbólico retorna no real. Isso vale também, Sérgio, para a psicossomática, né? O que é recalcado no simbólico retorna no real do corpo, né? É, isso é uma frase muito clínica, né? Do Lacan, que está no seminário 3 das psicoses. Não, está lá, já no início do seminário. Que é, eu diria que está no capítulo Temática e Estrutura do Fenômeno Psicótico, no Seminário 3 do Lacan. Diga, Maria Tereza. Mas eu faria uma pergunta, e alinhando com o que o Sérgio falou, gostei muito, Sérgio, da colocação. Fiz até uma observação lá no chat. O que é que não é recalcado no simbólico, se a função do simbólico é exatamente recortar o real? Então, nem É, todo é o real. recalcado é inconsciente, mas todo inconsciente é recalcado. O que resta é o Essa é uma gozo. distinção. Essa é uma distinção, né? E o que não é recalcado, né? Tudo que é recalcado é inconsciente, nem todo inconsciente é recalcado. Então, Isso, o inconsciente que não é recalcado é o real do é inconsciente. o gozo. É É o isso, gozo. é isso que Lacan, então, mas é isso que Lacan trabalha no seminário 23 especificamente, Exato. o Santon, que é o gozo, tá? Acontecimento de corpo, então. Isso. Quem não vê a distância que separa a desgraça da consciência, a qual, por mais potente que seja seu aprimoramento em Hegel, podemos dizer que ainda é tão somente a suspensão de um saber, do mal-estar na civilização em Freud, mesmo que seja apenas na inspiração de uma frase, como que renegada ele nos assinala o que, ao lê-lo, não podemos articular, senão como a relação de través, em inglês diríamos skill, que separa o sujeito do sexo. Nada há, portanto, em nossa vertente para situar Freud que se ordene pela astrologia judicatória da qual se impregna o psicólogo. Nada que provenha da qualidade e até do intensivo, nem de nenhuma fenomenologia com a qual o idealismo possa reassegurar-se. No campo freudiano, apesar das palavras, a consciência é um traço tão caduco para basear o inconsciente em sua negação. Esse inconsciente data de São Tomás, quanto o afeto é incapaz de desempenhar o papel do sujeito protopático, uma vez que esse é um cargo que não tem titular ali. O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes. Olha aí a primazia do simbólico, né, nesse texto. O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que, em algum lugar, numa outra cena, né, que é Freud escreve com ein anderer Schauplatz, né, é uma outra cena. Isso ele fala, Freud fala na interpretação dos sonhos, né, que o inconsciente é essa outra cena, onde tudo se passa, se repete e insiste para interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e na cogitação aquele da forma. É o cogito, né, ao que ele dá forma. É, ficamos por aqui. Até a próxima segunda-feira com Freud, iniciando o Além do Princípio do Prazer de 1920. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Boa tarde, Carlos. muito Texto obrigada. Boa aberto tarde. a todos. Boa tarde. E Obrigada, boa até tarde. a semana que Obrigada. vem. Tchau. Boa tarde. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.